Provavelmente o ato, o comportamento de estudar é o único comportamento no mundo que pode te fazer chegar até lugares que você jamais imaginou, por meio do conhecimento, obviamente. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como realmente gostar de estudar, como não sentir aquela resistência ao abrir o caderno. E eu vou fazer isso não por meio de um papo motivacional, mas sim por meio de neurociência e psicologia do comportamento. E tudo que eu vou dizer aqui, eu vivi na prática, afinal de contas, o que eu vou pregar representa o completo oposto do que eu já fui um dia. Eu passei o meu ensino médio e o meu ensino fundamental incompatível com o estudo. Eu não gostava de estudar. Pelo contrário, eu ia para a escola para poder comentar com meus amigos sobre o Brasileirão e sobre como eu era bom no Fortnite. Até que um dia eu me encontrei nos meus 18 anos fazendo o segundo dia do Enem, que é a prova de exatas e a prova de naturais, chutando todas as questões, sem ao menos ler elas. Tudo isso porque eu queria terminar a prova e ir embora no tempo recorde para comer um churros no parque da minha cidade e assistir a Copa do Mundo, que tinha acabado de começar. De forma até que inexplicável, pessoal, eu fui aprovado, né? Mesmo não gostando de estudar, a minha média, ela foi uma média relativamente boa que me permitiu ser aprovado em uma universidade de renome aqui na minha região para cursar psicologia. E é aí que o jogo começa a virar na minha trajetória. E é aí que eu entro com a explicação de todos esses conceitos que eu coloquei aqui no quadro. Pessoal, eu percebi que se eu não estudasse, não faria sentido eu estar na sala de aula. Que se eu não me adequasse ao padrão exigido por um curso que te exige comer livros no café da manhã e almoçar textos de 1920, eu não seria ninguém. E a minha existência dentro daquele ambiente não faria sentido. Então eu passei de uma pessoa que não conseguia sequer ler uma bula de remédio sem me cansar para uma pessoa que hoje em dia tem como maior sonho de vida ter uma biblioteca em casa, que no ano passado leu aproximadamente 20 livros e que adora ler, mas não só ler, como estudar também. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você chega nesse caminho também, utilizando essas ciências que eu descrevi anteriormente. Mas não apenas se limitando ao comportamento de estudar, mas também em realizar qualquer hábito difícil, qualquer hábito que você tem muita dificuldade de implantar em sua vida. E eu vou fazer isso utilizando a neurociência, a psicologia comportamental, a análise do comportamento. E no fim desse vídeo eu vou te mostrar quais são os dois principais fatores que impedem que você estude com qualidade, que impedem que você sequer estude. E eu vou te mostrar também que o mais importante disso tudo é quebrar alguns mitos que aparecem nessa temática. Como, por exemplo, de que o estudo, ou pelo menos a incapacidade quanto ao estudo, não é questão de disciplina. Não é uma questão de incapacidade. Não é que você não tenha nascido para isso. Não é que você não consiga estudar. E muito menos não envolve, pelo menos não do jeito que você conhece, as questões envolvendo motivação. Nós vamos falar de motivação, mas eu vou apresentar para você uma visão totalmente alternativa. Então fica comigo do início até o final desse vídeo, que eu tenho uma missão com você. E se no final desse vídeo você não tiver aprendido nada, eu lamento ter desperdiçado seu tempo, mas eu tenho certeza que você vai extrair grandes lições e vai sair daqui com um plano exclusivo para você praticar hoje e obter o melhor resultado possível com seus estudos. Confia em mim, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma sugestão, comenta algum pensamento, que a gente tem muito trabalho pela frente. Se prepare que o negócio vai ficar doido. Eu vou começar a falar sobre neurociência bruta e análise do comportamento bruta e você vai entender de uma vez por todas como o seu cérebro funciona. Afinal de contas, não entender o funcionamento do seu cérebro é muito caro. E hoje eu lhe entrego uma oportunidade que talvez seja a melhor economia financeira e a melhor economia comportamental que você vai fazer na vida. É um vídeo de não sei quanto tempo, porque eu não planejei isso, mas eu espero que ao final desse curto tempo, em comparação com que o tempo que você tem de vida, seja suficiente para fazer com que você sinta que valeu a pena e que isso vai agregar algum tipo de valor na sua vida. Mas antes da gente entrar no conteúdo principal do vídeo, neurociência e análise do comportamento, quero lhe apresentar um plano de fundo. Utilize esse plano de fundo, tenha ele em mente, porque ele vai fazer muito sentido na compreensão dos conceitos, na compreensão da temática que eu vou lhe mostrar aqui hoje.
E qual é esse plano de fundo? Tenha em mente o seguinte cenário. Vou lhe contar uma história que aconteceu de verdade. Ambientada no ano de 2018, no país, Austrália, alguns pesquisadores australianos conduziram uma pesquisa em alguma cidade australiana. E, inclusive, pessoal, um adendo. As referências utilizadas nesse vídeo estão aqui na descrição ou no comentário fixado para você acessar elas. Conduziram essa pesquisa e qual foi o objetivo dessa pesquisa, pessoal? Eles compararam a retenção de conteúdo de presos com a retenção de conteúdo de estudantes universitários de uma universidade e de uma prisão, o mesmo curso, e tentaram identificar ali alguns fatores que influenciavam no aprendizado, tanto de presos quanto de estudantes universitários. E os dados que os pesquisadores chegaram, pessoal, foram esses daqui. Essas porcentagens que vocês veem no quadro é a taxa de retenção. E você me pergunta, os presos aprenderam 76%, enquanto os estudantes universitários aprenderam 65%? Exatamente. Isso aconteceu de verdade. Mas por que isso acontece? Por que os presos, com tão pouco acesso em comparação aos estudantes universitários, aprenderam mais? Lembrando, pessoal, mesmo curso e mesmos materiais. A única diferença é que os presos estudavam por livros, estudavam por métodos mais analógicos, enquanto os estudantes universitários eles utilizavam a tecnologia. Cara, por que isso acontece? Por que os estudantes universitários, mesmo com todo o acesso da tecnologia, com o auxílio do bom e do melhor, com a possibilidade de ir e vir, né, eles não estão privados de liberdade, como os presos aprendem mais? Tenha esse cenário em mente, porque eu vou discorrer por alguns conceitos agora que vai fazer com que você chegue no final desse vídeo e entenda o porquê que o preso aprende mais do que o estudante universitário, pelo menos nessa universidade e nessa prisão australiana. E quando você entender isso, você vai sair com um conceito-chave para aplicar na sua vida e estudar como se fosse um prisioneiro. E talvez esse seja um dos poucos contextos em que eu possa utilizar essa frase. Pessoal, prestem atenção aqui, por gentileza, porque a partir de agora a gente vai começar a entrar nos conceitos-chave desse vídeo. E se você não entender isso daqui, você não vai entender a ideia central. Tudo que veio daqui para trás pode ter ficado em segundo plano, mas isso aqui, meu amigo, isso aqui eu preciso da sua atenção. O negócio vai ficar doido. Presta atenção nisso aqui que eu vou fazer o meu melhor para tornar um colosso científico, que é a literatura sobre cérebro e comportamento, em algo minimamente maleável, em algo que faça sentido para você. Prestem atenção, pessoal, o raciocínio que eu vou conduzir com vocês é o seguinte: eu vou dividir esse vídeo em dois tempos, a partir do momento, obviamente, de que eu começo essa explicação um pouco mais conceitual. Esse primeiro momento eu vou chamar de dentro do cérebro, porque eu vou lhe mostrar alguns conceitos e apresentar algumas evidências, mostrar o que acontece dentro da sua cabeça quando você faz determinado comportamento. Há de concordar comigo que isso é importante, visto que estudar é um comportamento e para compreendê-lo é necessário que entendamos o que um comportamento é. Em um segundo momento, mais adiante, falaremos sobre uma seção que eu vou nomear de fora do cérebro. Então aqui nós vamos entender o que acontece dentro da cabeça do cara e depois a gente vai entender o que acontece ao redor do cara, o ambiente, o mundo e como ele interage e recebe essas mesmas interações e é influenciado por esse ambiente. Por enquanto, pessoal, quero que vocês se apeguem a este cara aqui, a dopamina, que é um neurotransmissor que ficou muito famoso nos últimos anos da internet, mas mesmo assim eu vou caracterizá-lo para que vocês, ou para que eu tenha certeza de que estamos todos na mesma página, correto? A dopamina, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o hormônio, ou não é o neurotransmissor do prazer. Ou seja, ele não é liberado quando você come um docinho e sente aquele gosto maravilhoso. Ele não é liberado quando você termina um treino, sabe aquele treino que você não queria ir, você vai e se sente muito feliz porque você foi? Nada disso. A dopamina, eu quero que você pense nela como se fosse um GPS de um carro. Isso mesmo, um GPS. O GPS ele não te dá prazer quando você chega no lugar, né? O papel dele é te guiar, é te levar até a recompensa, é te levar até o local. A dopamina tem esse mesmo papel. Portanto, ela é disparada não quando você sente o prazer de determinada ação, mas quando você encontra, quando surge na sua cabeça a possibilidade de realizar aquele comportamento prazeroso. É como se você não liberasse dopamina quando você está comendo,
mas sim quando você percebe que está sentindo fome e que precisa tomar alguma iniciativa, que precisa se comportar a fim de obter comida. Pessoal, tenham em mente algumas características da dopamina. Como eu disse até então, a dopamina ela te motiva. Ela é o combustível do seu cérebro que vai fornecer ali as condições necessárias para você agir, para você se comportar, para você fazer. E um exemplo muito bacana, pessoal, de como a dopamina é muito importante no nosso cérebro e também nas nossas vontades, né, na volição, como é chamada disso, você pode encontrar, por exemplo, na relação entre a dopamina e a doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, a gente não tem muito controle sobre os nossos movimentos. E se movimentar, fazer isso daqui, que eu estou fazendo agora, que pode parecer um movimento aleatório, envolve intencionalidade, envolve eu querer fazer esses movimentos. Eu mexer os olhos assim, mexer a cabeça, envolve intenção, envolve querer. E para eu querer e me comportar, é necessário que haja uma pequena liberação de dopamina que vai me instigar a se comportar dessa forma para obter determinada recompensa ou determinada punição. Uma vez entendido que a dopamina ela serve como se fosse o combustível do seu veículo, ela é o que faz você se movimentar, é o que faz você se comportar, entenda algumas características. A dopamina ela é sensível a curto prazo. O que isso significa, pessoal? Que você tem uma maior liberação de dopamina com recompensas que são imediatas, como, por exemplo, estou com fome, como um prato de arroz com feijão, mato minha fome, recompensa garantida, o comportamento foi reforçado e eu vou aprender que toda vez que eu tiver fome, comer arroz com feijão é uma possibilidade para sanar essa necessidade. Outra característica, pessoal, é que a dopamina ela é mais sensível a atividades prazerosas. Que atividades prazerosas são essas? Vai depender de indivíduo para indivíduo. A gente vai entender na próxima sessão o que é um comportamento e vocês vão aprender comigo o que é um padrão de reforçamento, o que é um padrão de punição. Mas enquanto a gente ainda não chega lá, entenda o seguinte, cada pessoa tem atividades exclusivas, cada pessoa tem atividades subjetivas que geram prazer e que geram desprazer. No meu caso, eu gosto muito de ler. Então, quando eu abro um livro para ler, dopamina liberada ao extremo, ou melhor, corrigindo, para ter a certeza que vocês estão me acompanhando. Quando eu penso na possibilidade de ler, quando eu vejo algum estímulo no meu ambiente, ou quando passa pela minha cabeça a ideia de ler Dom Casmurro, que é o livro que eu estou lendo agora, de Machado de Assis, a dopamina é liberada em quantidades, né, alarmantes. E, portanto, a probabilidade de eu iniciar o comportamento de leitura ela aumenta bastante. Na maioria das vezes eu acabo lendo mesmo, sempre que há um tempinho. Então, entendidas essas características, que a dopamina é mais sensível e ela é liberada com mais facilidades em atividades que te dão prazer, recompensa a curto prazo, você pode inferir com certa segurança de que atividades curto prazo, ou seja, recompensa rápida mais prazer, é quase 90% de certeza de que eu vou realizar aquele comportamento. Certo? Afinal, se eu gosto e se vai me dar uma recompensa imediata, o seu cérebro meio que pensa, não tem motivo nenhum pelo qual eu não vou fazer isso. E ele despeja a dopamina. E você acaba recebendo o combustível da ação e realiza determinada ação. Por fim, pessoal, uma característica muito interessante é que a dopamina ela tem a capacidade de distorcer a percepção de tempo. O que isso significa? Vou te dar um exemplo. Você já percebeu por que é tão fácil você ficar 2 horas no celular, mas é tão difícil ficar 20 minutos estudando? Cara, por que isso acontece? A dopamina ela age no seu cérebro de forma a reduzir a percepção de custo-esforço de atividades prazerosas, ou seja, você fica tão concentrado, você fica tão imerso na atividade que te gera prazer, que alguns estímulos, como por exemplo o tempo, são negligenciados. No entanto, quando a atividade ela gera um desprazer, né, quando você não gosta dessa atividade, alguns outros estímulos eles podem aparecer, uma vez que o seu cérebro não está tão focado na atividade, e acabar roubando um pouquinho da sua atenção, acabar roubando um pouquinho da sua concentração. E muitas vezes o tempo aparece enquanto um desses estímulos, entende? Você percebe mais o tempo e a percepção de custo e esforço, ela é escancarada na sua cara. Então, pessoal, vocês estão me acompanhando? O raciocínio que eu quero fazer com vocês aqui agora, após explicar a dopamina, é o seguinte. Se a dopamina é mais sensível a curto prazo e é mais sensível a atividades prazerosas,
e a dopamina, ela é aquele cara que precisa ser liberado no seu cérebro para você fazer alguma coisa, se o seu estudo não estiver enquadrado nessas categorias, sensível a curto prazo, se ele não for prazeroso para você, a dopamina não vai ser liberada. E se você não vai ter o combustível para realizar a ação, como você vai realizá-la? Pessoal, uma vez entendido o que acontece dentro do seu cérebro, eu vou expandir um pouco o nosso olhar, a gente vai sair de dentro da cabeça do cara e a gente vai entender o que acontece no mundo lá fora. A gente vai entender o que acontece fora do cérebro, vamos falar de ambiente, vamos falar sobre como o que acontece fora de ti te influencia, aumenta as possibilidades de você estudar ou de você não estudar. Mas um pequeno aviso que eu acho muito importante, pessoal. Embora eu tenha nomeado isso aqui, essa pequena seção do meu vídeo como fora do cérebro, o que acontece aqui tem relação direta com o que acontece dentro do cérebro. É uma relação mútua. Acontece ao mesmo tempo, cérebro fora do cérebro. Tudo que acontece aqui influencia aqui e vice-versa. E a gente vai entender agora, pessoal, o que é o comportamento. E eu vou trazer para vocês uma visão da análise do comportamento. Esse AC aqui é de análise do comportamento, tudo bem? A análise do comportamento ela é uma escola da psicologia. Dentro da psicologia nós temos várias abordagens, ou seja, várias teorias diferentes que entendem o comportamento e o ser humano sobre óticas diferentes. A análise do comportamento é uma das que eu mais me identifico e, portanto, trouxe aqui para fundamentar esse vídeo. Pessoal, segundo a análise do comportamento, o comportamento ele pode ser explicado, ele pode ser definido, ele pode ser entendido na interação do organismo, nós, seres humanos, com o ambiente, mundo lá fora. Eu, gravando esse vídeo aqui, estou interagindo com o meu ambiente agora, com a finalidade de entregar um conteúdo que eu sei, que eu estudei, e que eu estou tentando o máximo possível compactar ele nessas ideias que estou lhe trazendo. Eu estou interagindo aqui com uma câmera, estou interagindo com o meu telefone, e isso tenho a certeza que está influenciando o meu comportamento. É como se fosse uma cadeia cíclica. Eu interajo com o ambiente me devolve uma resposta, eu me adapto em forma de comportamento a essa resposta, e continuo a comportar, e continuo a receber influências, e continuo a comportar, e continuo a receber influências, sempre me adaptando com os estímulos recebidos do ambiente. Você assistindo esse vídeo está interagindo com o seu ambiente, e eu espero que essa tenha sido até então uma interação bem positiva para você. Pelo menos eu estou fazendo o meu melhor para isso. Pessoal, uma vez entendido esse conceito, que comportamento é tudo aquilo que eu faço em um plano de fundo, e interagindo com esse plano de fundo, né, em termos teatrais, é tudo aquilo que o ator principal faz em um determinado lugar, que é o palco, né, e ele recebe influências do palco, ele interage com outros personagens, etc. Vamos entender agora o que é o ABC do comportamento. Pessoal, isso aqui é o letramento básico de qualquer profissional dessa área ou de qualquer estudante também. Quem é da psicologia vai concordar comigo, está cansado de ouvir sobre tríplice contingência, sobre a análise comportamental e padrões de comportamento e sobre esses caras aqui. Antecedente, comportamento e resultado. Esse é o ABC do comportamento. Quando a gente aprende a ler na escola, a gente aprende primeiro as letras, a gente aprende o som das letras, posteriormente a gente aprende a formar sílabas, a gente aprende então a formar palavras. E agora eu vou te ensinar esse processo de aprendizado, só que analogicamente aplicado à psicologia. Como que é entendido um comportamento dentro dessa ciência que eu amo tanto? Um comportamento, esse C é de comportamento, pessoal, esse C é de comportamento, esse A é de antecedente e esse R é de resultado. Ele passa por essa cadeia e isso acontece a todo momento, de forma ininterrupta e sem exceções. Todo comportamento está dentro desta lógica aqui. O que é o antecedente? O antecedente é tudo aquilo que acontece antes do seu comportamento que vai dispará-lo, perfeito? O comportamento é o protagonista da história, é o que a maioria das pessoas prestam atenção, é o observável, é aquilo que eu estou fazendo. Isso aqui é o comportamento, essa gravação de aula é um comportamento, mas tudo aquilo que veio antes é antecedente, né? Tudo aquilo que me levou a estar aqui falando para vocês hoje, em certo sentido, é um antecedente. E esse comportamento, ele tem um fim, pessoal, ele tem um desfecho, que é representado aqui pela letra R de resultado. E esse desfecho ele pode ser tanto positivo
quanto negativo. A diferença dos dois é que um desfecho positivo, ele aumenta, vou escrever desse lado, ele aumenta as chances do comportamento acontecer de novo, enquanto um desfecho negativo, ele reduz as chances desse comportamento acontecer novamente. E entender isso aqui, cara, e linkar a sua realidade de estudos pode mudar muita coisa, pode te ajudar bastante, né? Uma vez que entendendo o funcionamento do seu cérebro, entendendo o que é um comportamento, você pode atuar nas entrelinhas, modificar pequenos elementos, né? Controlando as coisas que te controlam a fim de obter uma melhor performance com seus estudos. E aqui um exemplo que eu trouxe para vocês para solidificar, né, esses conceitos, para tornar mais palpáveis, se for o caso, é vocês pensarem na seguinte situação. Imagina um cara dirigindo. Está dirigindo o carro, ele se depara com um semáforo na luz amarela que fica vermelho depois de alguns segundos. Então o antecedente pode ser a percepção de que o sinal ficou vermelho. Ele percebeu, né, ele tem todo um aparato do cerebral, né, de mecanismos de percepção para você enxergar, né, através dos seus olhos e neurônios da retina, né, transformar essa informação em algum tipo de interpretação, né, dentro do seu córtex pré-frontal, dentro do seu hipocampo, que é a área responsável pela memória. Você aprendeu que a luz vermelha no sinal significa que você deve realizar determinado tipo de comportamento e você realiza. A luz vermelha faz com que você freie. Freio. Esse é o comportamento. Frente ao antecedente, isso aconteceu. E esse comportamento ele vai ter um desfecho. Afinal de contas, se você freou, respeitou as leis de trânsito, é muito provável que você não tenha causado ou sofrido nenhum acidente. Então a recompensa, você conseguiu voltar para casa feliz, viu a sua mulher, viu seus filhos, viu seus animais e ficou feliz, né? Depois de um dia longo, cansativo, incessante de trabalho. O comportamento foi reforçado, você não se envolveu em acidentes, então o seu cérebro ele aprende que, frente a estímulo sinal vermelho, comportamento freio deve ser acionado para que isso aconteça, né? Para que um estímulo prazeroso se torne evidente ali. Claro, pessoal, essa aqui é uma explicação um pouco simplista até. O fenômeno do comportamento ele é muito complexo. Tem uma literatura bizarra, uma literatura colossal por trás disso, que daria um curso inteiro. Esse exemplo que eu trouxe aqui, ele é bobinho, ele é didático, mas eu acho que ele se aplica bem com a finalidade que eu tenho, que é passar para vocês, né? Apresentar esse conceito a vocês. Agora, olha que interessante, antes da gente entrar na próxima sessão do vídeo, que ainda assim é fora do cérebro, eu vou apresentar alguns conceitos novos e muito importantes para vocês, pensa na seguinte situação. Vamos lá. Frente a antecedente, estava passando pelo Instagram e vi pessoas estudando. Eu vi Reels, TikTok de pessoas estudando, o famoso Steady Talk, ou não sei se tem um nome para Reels também. E aquilo me dá uma certa vontade de estudar. Então, estímulo, né? Ou antecedente, ver pessoas estudando. Vou colocar esse abreviado. Ver pessoas estudando te instiga a ativar o comportamento de estudo. Só que nesse cenário, pessoal, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, novamente fazendo toda a ressalva de que comportamentos são complexos, isso aqui é apenas um exemplo, frente a esse comportamento de estudo, o resultado dele é perceber que você está muito aquém do conteúdo que está estudando. Você vê aquilo, você não entende e fica, meu Deus, as pessoas do TikTok são máquinas de estudar. As pessoas do TikTok só tem Albert Einstein, só tem Heisenberg, só tem Nikola Tesla estudando, só tem gênio maluco. E eu aqui eu não consigo entender esse cálculo básico que eu estou me propondo a estudar. Então o resultado vão ser emoções negativas, vão ser tristeza, coloca aqui tristeza, desmotivação, que é uma palavra muito grande, que eu não vou escrever aqui tudo por falta de espaço também. Você reage de forma negativa a isso aqui que foi criado, pessoal. Consequentemente, pelo menos nesse exemplo, o seu comportamento de estudar vai passar por um processo de punição e a probabilidade dele acontecer nessas condições tende a se reduzir. E a título de curiosidade também, pessoal, é aqui que muitas pessoas, né, nesse processo pensam que o estudo ele é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de incapacidade. Mas a maioria não enxerga que comportamento
como a gente tem visto até então, é uma questão de padrão. É o seu cérebro aprendendo e replicando, pessoal. E eu espero que isso esteja ficando claro para vocês. E quando você não consegue o desfecho que você tanto queria, né, pelo seu comportamento, pelo seu esforço de estudar, muitas pessoas pensam que são incapazes, né? Muitas pessoas pensam aqui, né, nessa parte da recompensa ou da punição, pensam que tem a ver com elas, que elas são burras, que elas não vão dar conta, mas na verdade, pessoal, o segredo tá na gente olhar para esses dois caras aqui, tá na gente olhar para antecedentes primeiro, depois para a forma como a gente está estudando, para só então a gente modificar elementos aqui. E eu vou ensinar para vocês, tá bom? Fica comigo até o fim desse vídeo, que acabando essa parte teórica chata, eu vou amarrar tudo, vai fazer tudo sentido, pessoal, mas é muito importante que a gente entenda primeiro os conceitos, para depois trazer os conceitos e aplicar na realidade. Pessoal, eu coloquei um R aqui no quadro agora, porque nós vamos dar um maior aumento naquela última parte da cadeia que a gente viu, que estava aqui. É como se eu chegasse em você e falasse, você entendeu, beleza, com o que passa, né, pelo comportamento, como que o comportamento é caracterizado, mas chegando aqui na parte do resultado, é preciso aprofundar um pouco mais nele. A gente deu um zoom nessa parte do comportamento e encontrou esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, né? A gente deu um maior aumento e entendeu que um comportamento, uma vez passado pelo processo positivo, ele foi reforçado, ele obteve a recompensa, a gente encontra que a recompensa ela tem características diferentes. Ela é primária, ela é não primária, ela é distal e ela é proximal. Eu vou explicar isso de um jeito muito simples e, por favor, preste atenção, porque chegamos no momento mais importante do vídeo. É aqui que você vai descobrir se o estudo faz sentido ou não para você, e é aqui que você vai mudar seu jogo. É entendendo esse conceito, e depois, quando eu for linkar conceito, estudo, ciência com a realidade dos estudos, que você vai ter uma nova percepção, pelo menos eu espero. Eu coloquei a recompensa primária sendo representada pela comida. E lhe trago a ideia principal. Recompensa primária são recompensas intrínsecas, pessoal. Tudo aquilo que já é reforçador por natureza. Um prato de comida, água, né, que mata a nossa sede. Inclusive, eu estou morrendo de sede agora. A reprodução também, né, reprodução sexual, ela é tudo isso, né, todos esses elementos, eles fazem parte do ser humano de forma intrínseca. Você já nasce com certos estímulos, com certos impulsos a buscar por comida, né? Quando você é um nenenzinho, você já nasce com o reflexo de sucção inato. E isso é muito importante para a sobrevivência. Afinal, se você não tivesse isso, você não ia conseguir se alimentar. E se você não se alimentasse, o seu cérebro não ia aprender por meio de padrões que comida é importante. E provavelmente ou você estaria morto ou você seria um ser de outro universo que eu não sei, que não come, mas que continua vivendo com nós. Inclusive, se você for um deles, deixa aí nos comentários. Eu sei que você existe, meu amigo. E a recompensa ela também pode ser não primária, pessoal. Que diferentemente da recompensa primária, ela não tem valor intrínseco, mas a gente tem que dar algum valor, a gente tem que dar algum sentido para o comportamento. E aqui eu coloquei o estudo, porque, cara, você pode muito bem nascer e morrer sem nunca ter pegado um livro, sem nunca ter aprendido a ler. Você vai conseguir viver. E aqui eu não estou falando, pessoal, a respeito de realizações profissionais, de crescimento pessoal, eu estou falando puramente de sobrevivência, sobre como o nosso cérebro é programado para se comportar, sobre como o nosso cérebro foi conservado durante anos de evolução até chegar no estado que está hoje. Ele funciona dessa forma. Cara, a recompensa não primária ela é muito mais difícil de ser atingida do que a recompensa primária. Aqui você executa o comportamento, obtém a recompensa, a dopamina faz todo o seu circuito, né? Ela libera outros neurotransmissores no seu cérebro, como por exemplo a serotonina, que é o hormônio que faz você ficar de boa, relaxado, e seu cérebro aprende isso, aprende que frente a esse comportamento igual a mais serotonina, dopamina, sei lá o que, igual a mais possibilidade do comportamento acontecer, cara, isso é muito mais simples olhando a lógica da recompensa primária. Mas e a recompensa não primária, que é onde o estudo está? Aqui, o processo ele fica um pouco mais difícil, pessoal. E a gente vai chegar numa parte do vídeo onde o segredo para você obter uma maior performance com os estudos é encontrar um jeito de transformar o estudo, que é uma recompensa não primária, em uma recompensa primária. E tem como fazer isso, pessoal. Tem como fazer isso. Eu vou mostrar como que faz.
Esse é o segredo, essa é a chave, mas não só de estudo também. Eu quero seguir uma dieta, eu quero ir na academia mais vezes, eu quero estudar inglês, sei lá, qualquer objetivo da sua vida, cara, se passa por isso, em transformar uma recompensa não primária em uma recompensa primária. Mas a recompensa também, pessoal, ela pode ser distal e proximal, e pelo que eu venho falando aqui agora, talvez você até já saiba, olhando as palavras, do que se trata esses conceitos. A recompensa distal é aquela recompensa que está mais distante, né, mais longe de você, enquanto a recompensa proximal está mais perto. Aqui a gente pode usar o estudo como exemplo também. O estudo ele vem configurado como não primário e como distal. Afinal, a gente dá sentido para o comportamento de estudar, ele não vem com um manual de regras no nosso cérebro que fala, para você sobreviver você tem que ler 50 páginas de Freud, sei lá o quê. Não, a gente dá um sentido para isso e esse sentido, na maioria das vezes, é longe. Cara, isso aqui não gera recompensa imediata. E se não gera recompensa imediata, pode-se inferir com certa relativa, né, com certa certeza de que esse comportamento ele não vai se perpetuar. Por mais que você queira, por mais que você tenha força de vontade, por mais que você viu o edit de estoicismo no TikTok, por mais que você leu passagens de Marco Aurélio, por mais que você abriu o vídeo motivacional do professor Clóvis, que eu adoro, o professor Clóvis de Barros, falando que tem brio ou não. Cara, independente disso tudo, você não vai conseguir manter uma regularidade nos seus estudos, né, segundo a ciência, se o ato de estudar ele for distal, ou seja, a recompensa só vai vir lá no final de tudo, e se ele continuar sendo não primário. E se você continuar tendo que arrumar justificativas para realizá-lo. Pessoal, agora eu vou relacionar essas duas coisas que eu comentei até então. Eu vou relacionar comportamento com dopamina. Eu vou mostrar para vocês como que o que acontece fora do cérebro, né, o que acontece na relação entre eu e o ambiente, o que acontece dentro desse campo, né? E o que isso tem a ver com a dopamina, né? Como essas duas coisas estão interligadas, como elas interagem junto. Eu espero que tenha ficado claro até o momento que o comportamento dentro dessa ciência ele pode ser entendido também, né, como um padrão aprendido, né? O seu cérebro, ele frente a... Isso acontece toda hora, pessoal. Novamente, é sempre bom lembrar. Frente a antecedente, você se comporta e esse comportamento ele sempre gera um resultado que pode aumentar a possibilidade do comportamento acontecer ou pode reduzir a possibilidade do comportamento acontecer. Aqui cabe uma observação muito importante, porque nem sempre aquilo que você percebe como algo positivo, na verdade vai ser reforçado. Vou repetir, nem sempre aquilo que você percebe como algo positivo vai ser reforçado. E um exemplo disso, pessoal, são os casos de vícios, né? O vício é um comportamento que você realiza, mesmo quando a sua percepção consciente lhe diz que aquilo é errado. Mas por que você continua fazendo isso então? Isso não meio que contraria a lógica que eu venho apresentando até então? Não, pessoal. Não, porque a nossa consciência, e eu não quero entrar na discussão sobre literatura científica, o que é a consciência, porque é um termo muito diverso e que existem várias explicações, eu vou utilizar só para meios didáticos. A sua consciência, ela percebe os prós e contras do comportamento, mas a parte mais primitiva, vamos dizer assim, do seu cérebro não. Ela só registra. Ela só registra se o comportamento foi funcional ou não. Enquanto você está... Eu não posso utilizar esse exemplo. Pessoal, a primeira vez que eu estou gravando o vídeo aqui, eu não sei quais palavras eu devo evitar ou utilizar e como elas podem, né, influenciar no alcance desse vídeo. Mas vamos utilizar um exemplo de pessoas com vícios naquela substância semelhante ao talco, certo? Quando você inala, né, a substância semelhante ao talco, que eu espero que você saiba exatamente do que eu estou falando, mesmo que você, após, né, realizar esse comportamento, muitas vezes saiba que isso é prejudicial para você, inclusive no campo das relações, né, normalmente isso vem com muitos prejuízos sociais, por que você continua fazendo? É comprovado, né, que há uma quantidade absurda de neurotransmissores, né, se eu não me engano, a dopamina, ela está aí envolvida, inclusive despeja muita dopamina, né, dentro do seu cérebro, na fenda sináptica, mas muitos neurotransmissores que fazem você se sentir bem, eles são enviados para o seu cérebro.
né? O seu cérebro registra isso, ele registra, opa, frente a esse comportamento eu me senti muito bem. Só que você sabe que isso não te faz muito bem, sabe? Você tem a percepção de que aquele comportamento ele vai muito mais além do que o prazer imediato, mas o seu cérebro não. Ele registra a informação e, consequentemente, as chances de você reproduzir aquele comportamento, elas vão se aumentar. Então, feito esse disclaimer, pessoal, feita essa observação, eu gostaria de voltar aqui com vocês. O comportamento ele é padrão aprendido. E agora você sabe que não interessa se você tem a noção, né, se você tem a percepção se o comportamento ele é bom, se ele é ruim, se vai te trazer prejuízo, se vai te trazer benefício. Não. Você é refém disso. Entenda essa coisa. Você é refém dos padrões aprendidos pelo seu cérebro. Esse comportamento ele pode ser positivo ou não, ou seja, que não é a melhor escolha de palavras, mas a ideia que eu quero passar é que esse comportamento ele pode ser reforçado, né, reforçamento positivo, ou ele pode ser punido, ou seja, o comportamento ele pode ter tanto maiores chances de acontecer no futuro, quanto menores chances de acontecer no futuro. E a dopamina, ela tem ligação com o que acontece aqui, com esse fenômeno comportamental, uma vez que comportamentos que o seu cérebro aprende como sendo positivos, né, se tornam um padrão, e automaticamente esse neurotransmissor é liberado no seu cérebro frente a qualquer indício, qualquer estímulo que o lembre deste padrão aprendido como sendo algo positivo. Cara, e aqui eu vou relacionar as duas coisas agora. Eu apaguei o quadro, eu quero que você preste atenção só em mim. Depois de ouvir todas essas coisas, pessoal, a parte conceitual chata já foi, me desculpe, eu sei que ninguém gosta disso. Agora vamos para a parte legal. Vamos falar sobre como essas duas coisas que eu mostrei agora fazem sentido para você. Pessoal, se eu mostrei para vocês que tanto o sistema comportamental quanto o sistema dopaminérgico, eles atendem melhor, né? Eles são mais excitáveis, essa é a palavra mesmo, não ri de mim não, excitáveis, frente a recompensas mais próximas e recompensas primárias. Consequentemente, a gente pode entender que se o seu estudo não te oferecer qualquer tipo de recompensa próxima e não for nem parecido, né, se for muito longe de ser algo primário, seu estudo não vai render. Você sempre vai continuar lutando, você sempre vai continuar resistindo. Cara, em outras palavras, o estudo ele tem que fazer sentido para você. Ele não tem que fazer sentido para a prova, ele não tem que fazer sentido para as outras pessoas, ele não tem que fazer sentido para nenhum outro elemento, para nenhuma outra pessoa que não seja você. Quando eu entrei na faculdade, aquilo fazia sentido para mim, fez parte da minha pessoa, fez parte da minha alma, construiu quem eu sou hoje, por meio do estudo, né, e por meio de um ambiente que me estimulou, a gente vai falar de ambiente inclusive, que me estimulou a continuar estudando, continuar buscando mais conhecimento. Hoje eu estudo como se eu estivesse escovando os dentes, de forma automática. Eu abro um livro, eu abro aqueles gráficos bizarros que tem dentro da neurociência, né, sobre estudos envolvendo o cérebro, principalmente estudos de corte, né, que estudam indivíduos aqui com 0 anos, até quando eles têm 90 anos, e transformam isso em gráficos. Eu leio aquilo com tanto prazer, gente, que vocês não entendem. Isso porque eu transformei o ato de estudar em uma coisa primária, uma coisa que faz sentido para mim. Eu não atribuí a este comportamento uma recompensa muito longe, uma recompensa muito externa, uma recompensa que está longe do meu alcance. Eu não estou estudando porque eu quero ser, vamos lá, eu quero ser o aluno com maior média da minha classe quando eu me formar, né? Eu vou me formar daqui a 1 ano. Isso é uma recompensa que está muito longe. Eu estou estudando porque se eu não estudar, cara, eu não vou concluir os meus objetivos de ser uma pessoa melhor cada dia, né? O estudo, por mais que seja insignificante, né, se olhado com uma lupinha desse tamanho, né, um comportamento minúsculo que a gente faz por dia, ele gera uma recompensa muito grande em mim, né? Porque é uma forma que eu encontrei de me sentir melhor, é uma forma que eu encontrei de superar os meus limites, e isso está de acordo com a minha filosofia de vida. Então, cara, encontre uma forma de encaixar os estudos em uma filosofia sua, em algo que faça sentido para você. Esquece notas, esquece validação externa, tem que ser você. O estudo tem que fazer sentido para você, né? Você tem que transformar ele em uma coisa primária. Como a comida. Se você não comer, você vai ter uma série de reações no seu corpo que vão fazer com que você fique maluco, que vão fazer com que você entre num modo primitivo. E, cara, com o estudo tem que ser a mesma coisa. Com o estudo tem que ser a mesma coisa. Inclusive, tem até uma forma, né, dentro da psicologia comportamental mesmo,
né? Existem duas formas principais, né, que é o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Eu não vou falar sobre eles nesse vídeo, pessoal, porque senão ficaria muito grande. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, por gentileza, que existe uma ciência por trás desse assunto. Tem como a gente transformar algo não primário em algo primário, né? Tem conceito, tem técnica por trás disso. Por enquanto eu estou falando para vocês o conceito geral, né? Eu não estou aprofundando na técnica, eu só estou te mostrando o que você precisa fazer. Cara, esquece meta, esquece esse negócio de muito distante, esquece notas. Tem que fazer sentido para você, meu amigo. Tem que ser uma batalha sua contra você mesmo. Eu só aprendi a estudar, e eu só gosto de estudar porque eu percebi e porque eu coloquei na minha cabeça que o estudo é o meu imperativo categórico. Para quem gosta de filosofia vai pegar essa. Para quem não gosta eu vou deixar uma explicação também, porque eu sei que o termo ele foge um pouco. Eu não sei como é que é. Eu não sei para quem eu tô falando, não sei para quem eu tô comunicando. Enfim, pessoal, é isso, tem que fazer sentido para você. E não espere recompensas longe. Sei lá, cara, faça um esforço consciente para que depois do seu estudo você perceba os benefícios disso. Normalmente eu estudo e depois eu vou refletir um pouco, né? Eu sento sozinho, fico uns 10 minutos pensando sobre como foi meu dia, sobre como eu melhorei, sobre como ontem eu não aprendi esse conceito, ou melhor, ontem eu não sabia esse conceito e hoje eu já sei, cara. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Quando você percebe, né, por menor que sejam os resultados do seu ato, ele é reforçado de forma próxima. E isso aumenta as possibilidades de você repetir esse ato. E aqui é isso que eu estou falando com você, é isso que eu quero que você faça. Mas por fim, pessoal, eu falei no início do vídeo que tinha 2 pontos de interrogação aqui nessa parte do quadro, inclusive, né? Cara, tinha 2... Pessoal, no início do vídeo tinha 2 pontos de interrogação, se eu não estiver enganado, não tinha? 2 pontos de interrogação aqui no primeiro quadro que eu desenhei, que são aqueles fatores que mais impedem ou que mais potencializam o seu estudo. E eu vou falar deles de forma bem breve agora. Eu, inclusive, nem escrevi nada previamente, porque eu quero construir esse raciocínio com vocês. Nós vamos falar de ambiente. Vou ficar aqui. Ambiente e sono. Esses dois, se ajustados, vão potencializar ao máximo o seu estudo. E eu vou mostrar agora exatamente o que eu faço para conseguir estudar e como você pode até ir além de mim, né? Sabendo o conceito, você tem a possibilidade de usar suas próprias ferramentas, né? A sua própria realidade e construir seu próprio modelo de estudo. Pessoal, se o comportamento é a interação do homem com o ambiente, por que a gente não influencia no ambiente para potencializar o nosso comportamento? Isso é possível, cara. O seu ambiente, aqui eu vou te mostrar um conceito, vou trocar o pincel, só um minuto. O seu ambiente, se você transformar ele em um santuário de estudo, você vai estar interagindo com algo que vai potencializar a sua capacidade de estudo. Então, pessoal, se você modificar o seu ambiente, né, fazer a micromodulação de ambiente, o seu estudo vai render muito mais. E aqui eu vou te passar algumas dicas, e a primeira delas é remover as distrações. Pessoal, aqui onde eu estudo, hoje em dia isso não é um problema mais para mim, porque eu já me acostumei com esse ato, mas aqui dentro do meu quarto, é um quarto que eu utilizo para descansar, é um quarto que eu utilizo para jogar videogame, é um quarto que eu utilizo para ler e é um quarto que eu utilizo para estudar. Vocês podem ver, eu não sei se está aparecendo aqui na câmera, mas tem... Não está não. Mas aqui ó, no cantinho tem alguns livros, certo? E eles estão na mesa que eu utilizo para estudar. Então esses livros eles podem eventualmente acabar desviando minha atenção do foco do estudo, assim como esses bonecos. Eu gosto muito de anime. O Jotaro estuda junto comigo. Depois eu pego o suporte de pé dele. O Homem-Aranha estuda junto comigo. Pô, o Batman estuda junto comigo. Eu utilizo a internet, então eventualmente algumas notificações aparecem, né? Por mais que às vezes quando eu quero fazer um estudo muito focado mesmo, eu dou algum jeito, né, de me privar ao máximo desses estímulos externos. Mas cara, percebe o tanto de distrator, o tanto de antecedente que pode desviar o meu comportamento? E aqui a gente está falando dentro daquela lógica de comportamento, de antecedente, comportamento, resultado. Percebe o tanto de potenciais, né, distrações que podem ser antecedentes para um novo comportamento? Vocês percebem isso? Então, cara, a dica que eu lhe passo é: remova o máximo de distrações possíveis. Inclusive aqui tem uma das mais famosas, né? O uso do telefone. Cara, se for possível, eu sei que muita gente utiliza o telefone para estudar, mas se for possível, cara, deixa o celular em outro cômodo.
No celular você tem um universo. Você tem um universo, você tem todos os conhecimentos da humanidade até hoje na palma da sua mão. Então imagina o tamanho do problema que isso pode trazer para você se isso for um antecedente para iniciar outro comportamento que te desvie do seu foco de estudar. Cara, tudo que for possível de fazer, faça para montar o seu santuário, para montar o seu santuário do estudo. Cara, identifica aí no seu quarto agora mesmo todo tipo de distração possível. E aqui, pessoal, eu vou até estender um pouco mais o raciocínio. Eu sei que pode ser um pouco mais difícil de pensar nessas coisas, mas isso aqui, de remover distrações, não se limita só a coisa física, não. Não é só livro, não é só Jotaro, não é só Homem-Aranha. Pessoal, os seus próprios pensamentos podem ser antecedentes para um novo comportamento. Seus próprios pensamentos podem ser distratores. E é aqui que eu entro na parte do sono. Como que os pensamentos estão ligados com o sono? Pessoal, o sono regula o seu cérebro. O sono regula o aparato cerebral. O sono regula aquilo que te governa durante o dia todo. Então, se aquilo que te governa durante o dia todo não estiver nas suas devidas condições para exercer um comportamento tão complexo, tão difícil como é o estudo, cara, você não vai conseguir estudar. Tenha isso em mente, não vai dar certo. Então por isso que eu vou passar para vocês algumas dicas sobre como melhorar o seu sono. Porque melhorando o seu sono, você melhora tudo. Vou repetir, melhorando o seu sono, você melhora tudo. Não tem como você fazer comportamento que está aqui no topo da pirâmide sem solucionar a base da pirâmide primeiro. E isso aqui é a base da pirâmide. Cara, alguns elementos foram muito estudados durante anos e a literatura hoje chega num consenso de que uma boa higiene do sono pode fazer muita diferença. Normalmente é recomendado dormir de 7 a 9 horas por noite, que é o tempo necessário para que o seu cérebro, faça todo o processo de recuperação que você precisa, tanto recuperação muscular, tanto recuperação neuronal, para que você acorde no outro dia e tenha condições de levantar da cama e fazer as suas atividades difíceis, como por exemplo trabalhar, estudar, ir à academia. É necessário que o seu cérebro esteja em condições para fazer isso. Esse número varia, pessoal. O número de sono do bebê é diferente de um do idoso. Eu estou colocando aqui uma média com relação ao público que eu imagino que esteja me assistindo, certo? O café após as 15 horas não é recomendado. A cafeína, ela tem o poder, ela tem uma vida longa ela tem uma vida útil muito longa, A cafeína, ela age cerca de 8 horas dentro do seu sistema e ela inibe alguns recaptadores, não sei, de melatonina. Ela impede que a melatonina esteja presente no seu cérebro e a melatonina é o que te induz ao sono, perfeito? Então o café, no máximo até as 15 horas, é uma recomendação. A água, diminuir a ingestão hídrica, mais ou menos 3 horas antes do sono, aí você faz um cálculo, Se você dorme às 22 horas, ali por volta das 19, você começa a ingerir menos água. O esforço intelectual tem que ser reduzido também, umas 3 horas antes de você dormir. E, cara, eu sei que eu estou te apresentando algumas condições aqui e que às vezes a sua realidade, ela pode ser um pouco diferente do que essas condições pregam. Eu, por exemplo, eu não consigo aplicar isso daqui, do esforço cognitivo antes de dormir, porque eu durmo ali mais ou menos umas 11h30, mais 10 horas eu ainda estou na sala de aula, uma luz de LED no talo ligada aos meus olhos, escutando o professor passar o conteúdo dele. Então eu não tenho esse tempo para praticar uma boa higiene do sono. Então, novamente, pessoal, o mesmo raciocínio. Faça o que tem de melhor dentro das suas possibilidades, porque no longo prazo isso vai mudar muita coisa para você. Ah, mas eu não consigo parar de tomar café, beleza, eu não consigo água, eu não consigo esforço. Cara, faz o que for possível. Analise a sua realidade, escreva no papel onde você pode modificar pequenos elementos. Esses aqui são pequenos ajustes, é aqui que você tem que atuar para que o seu estudo ele renda, pessoal, com maior qualidade. Novamente, haja no seu ambiente, haja no seu sono. Inclusive, o sono ele é uma micromodulação do ambiente, porque a partir do momento em que você decide conscientemente adaptar alguns elementos da sua rotina, por mais diminutos que sejam, você consegue modificar o seu ambiente, você consegue influenciar no ambiente e, segundo a análise do comportamento, nós, seres humanos, interagimos com o ambiente. Então, se nós temos o poder de modificá-los, por que a gente não modifica ele,
na tentativa de ser algo que pode nos potencializar. Aí vai de você, meu amigo. Por fim, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de voltar no contexto australiano, no plano de fundo que eu trouxe para vocês no início desse vídeo. E eu quero fechar esse vídeo com uma mensagem de um dos prisioneiros, obviamente. Porque os pesquisadores, após identificarem, né, os resultados, eles ficaram com várias hipóteses na cabeça. E perceberam, cara, não faz sentido nenhum. Agora você vai entender que faz sim. Não faz sentido nenhum os prisioneiros, eles aprenderem mais do que universitários, né? Mais do que os estudantes. Então os pesquisadores conduziram entrevistas com os prisioneiros e uma resposta me deixa arrepiado, porque pode sintetizar todo aquele conteúdo que eu venho passando para vocês até este momento. Cara, um dos prisioneiros, eu vou deixar a matéria aqui na descrição, no comentário também, disse que gostava tanto de estudar, que aquilo fazia tanto sentido para ele, que ele fazia meio que de forma automática, que o estudo era talvez a primeira oportunidade que ele teve na vida para confirmar que ele poderia ser uma pessoa melhor. Cara, isso até arrepia. Percebe aqui a lógica de recompensa primária e recompensa não primária, de recompensa distal, de recompensa proximal? Para esse prisioneiro, o estudo não estava atrelado a uma meta absurda. Ele não estava atrelado a quero tirar uma grande nota no Enem, ele estava atrelado a um valor pessoal. O prisioneiro disse, é a primeira vez que eu sinto que eu posso mostrar para mim mesmo que eu sou algo além de um criminoso. E cara, olha como esse raciocínio fecha olha como esse raciocínio fecha maravilhosamente tudo isso que eu venho escrito aqui no quadro, tudo isso que eu venho falando. Pessoal, é isso, esse é o segredo. Transforme o estudo em algo que faça sentido a curto prazo para você. Esquece meta, esquece resultado a longo prazo. Por mais que seja importante, você tem que agir no agora. Você tem que fazer adaptações pequenas no seu ambiente, de forma que o seu ambiente te instigue a estudar e não enxergue o estudo como uma tarefa árdua. Por mais que você abra aquele caderno de questões e não entenda pergunta nenhuma, não entenda cálculo nenhum, cara, eu costumo pensar que o não saber, ele é fundamental para o saber existir um dia. E no momento em que você percebe a transição entre o não saber para o saber, você se sente muito recompensado. O estudo faz sentido, ele vale a pena. E aquilo que me ajuda a ser uma pessoa melhor, para você, pode ter o significado que você melhor entender na sua vida. Cara, muito obrigado por ter me assistido até aqui, se for o caso. Esse foi o meu primeiro vídeo. Eu ainda vou pegar o jeito, tá bom? Eu não sei muito bem sobre aspectos de edição, também a minha didática, a forma que eu narrei esses conteúdos talvez possa ter sido melhor, e por isso conto com a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouquinho daquilo que eu sei, que não é nada, tenho muito para aprender ainda, sou um mero estudante, mas eu espero que eu possa de alguma forma ter lhe ajudado. E peço que você me ajude também com o feedback. Coloque aí nos comentários sobre algumas sugestões, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso aprimorar, o que eu preciso evitar, de forma respeitosa ou não. Afinal, você é livre para fazer o que você quiser, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.